Olá, seja bem-vindo a mais uma videoaula e hoje nós falaremos sobre classificação do predicado, se esse predicado é predicado verbal, nominal ou se ele é os dois, verbo nominal, e nós falaremos sobre os tipos de verbo. Para começar, nós já sabemos que nós temos os verbos que indicam ação, nós temos os verbos que indicam fenômeno da natureza, e nós temos os verbos que indicam modo ou estado. Eles dão essa característica dentro de uma oração, tá? E aí nós vamos começar falando sobre o verbo de ligação, que como o nome já diz, ele faz uma ponte entre o sujeito e o que fala do sujeito, tá? Podendo ser um adjetivo, podendo ser um substantivo, tá? Então vamos lá, verbo de ligação, o que ele faz? Liga um termo a outro. E ele mostra o modo ou estado, certo? Dentro de uma oração. Nós temos a seguinte frase: a rua estava vazia. Eu já sei que o verbo estar é um verbo de ligação, porque ele faz essa ponte entre quem? Vamos identificar nessa frase? A rua estava vazia. Quem estava vazia? A rua. Então, ele faz a ponte entre o sujeito e o que está falando da rua? Que ela estava vazia, uma característica da rua, não é isso? Então, esse é chamado de verbo de ligação justamente por isso. Porque ele é uma ponte entre o sujeito e o predicativo do sujeito. Você já sabe o que é a característica que eu dou ao sujeito. Então, nós vamos ver aí muito aí sobre o verbo de ligação. E eu estou fazendo essa introdução sobre os tipos de verbo, porque quando nós chegarmos lá no predicado verbal, nominal e verbo nominal, nós temos que ter esse entendimento. Nós temos aqui a segunda frase. A jovem permaneceu feliz. Eu sei que o verbo de ligação, logo após ele vir, na frente vem uma característica para o sujeito, ou um modo para o sujeito, como ele está, certo? Então, vamos lá. O sujeito, eu sei que é a jovem. Eu tenho aqui o sujeito e o predicado, permaneceu feliz. Qual é o verbo? Permaneceu, tá? Então, esse verbo, ele faz essa ponte entre o sujeito e o predicativo do sujeito, que é a forma que a pessoa, que no caso a jovem, está, que ela está feliz, certo? Então, os verbos de ligação são aqueles verbos que fazem a ponte entre o sujeito e o predicativo do sujeito. Eles dão uma informação a respeito do sujeito. Nós temos também o verbo de ação, ou nocional, ou um verbo significativo. Ele tem esses três nomes. Normalmente, em provas de vestibulares, em provas de concurso, raramente você vai ouvir sobre verbo de ação. Eles usam esse termo mais técnico, que é verbo nocional ou verbo significativo, ou seja, aquele verbo que ele dá uma noção dentro da oração e ele é muito importante, ele é significativo dentro de uma oração, tá? Então, como o nome já diz, ele indica que o sujeito pratica uma ação. Vamos lá? Indicação. Vamos ver alguns, eu só coloquei alguns, mas nós temos uma infinidade aí de muitos verbos que indicam ação, tá? Eu coloquei o verbo cortar, quem corta, né? Quem faz uma ação, rasgar, falar, pedir. E temos aí as frases para nós analisarmos. Cássio estourou o balão. Eu tenho Cássio. Quem estourou? Cássio. Eu tenho Cássio como sujeito. Estourou é o verbo. Agora, eu quero que vocês observem por que a diferença do verbo de ligação para o verbo de ação. Por que esse verbo aqui é diferente desse? Olhem para cá. Vocês viram que lá no verbo de ligação, ele faz essa ponte e depois que tem um verbo, vem uma característica. Quer ver? Olha aqui, ó. Tem aqui o verbo de ligação, uma característica. Verbo de ligação, uma característica a respeito do sujeito. Já no verbo que indicação, essa característica não vem, tá? E uma das diferenças é essa. Cássio estourou. Aqui o que vai ser a ênfase que nós devemos dar, a ênfase que nós devemos observar
é que ele indica a ação. Cássio estourou. E ele estourou o quê? Lembra que isso aqui é um verbo transitivo? Por quê? Porque ele precisa de complemento. Cássio estourou. Estourou o quê? O balão. Então, eu tenho aqui um objeto direto, porque não tem preposição. Tem um artigo, né, vindo antes do nome balão, que é substantivo. Então, eu tenho o verbo transitivo direto, porque o objeto é indireto. Vocês observaram que o verbo estourar indica que ele praticou uma ação, ele fez a ação de estourar. Por isso, ele é considerado um verbo de ação, nocional ou significativo. Nós temos aqui outra frase. A moça falou com todos, certo? Quem fala, fala com alguém, não é isso? Eu tenho a moça como sujeito da oração, que é de quem está se falando algo. Falou, verbo falar, indica uma ação. Ela fez a ação de falar. Então, aqui eu já sei que eu tenho um verbo de ação, nocional ou significativo. Com todos. Agora vamos identificar se se esse verbo é transitivo. Quem fala, fala com alguém, não é isso? Então, ele é um verbo transitivo. Mas por que ele é verbo transitivo? Porque ele precisa de complemento, tá? A moça falou com quem? Com todos. Então, eu tenho um objeto indireto por causa da preposiçãozinha aqui, com, tá? Então, eu tenho um verbo transitivo indireto. Mamãe dança todos os dias. Eu tenho quem como sujeito? Mamãe como sujeito. Dança. Alguém que dança, ela pratica uma ação, não é isso? Então, eu tenho o verbo nocional, o significativo, o verbo de ação. Todos os dias, certo? Então, a diferença entre o verbo de ação, nocional ou significativo para o verbo de ligação é esse. O verbo de ligação faz essa ponte entre o sujeito e logo após esse verbo de ligação vem alguma característica, uma qualidade ou um modo para o sujeito. Como eu já falei aqui era o modo que a rua estava. Aqui era o modo que a jovem estava. Esse é o verbo de ligação, faz essa ponte. Já o verbo de ação indica que o sujeito está praticando uma ação. E por último, nós temos o último verbo aqui, que é indicando o fenômeno da natureza. Esse é muito fácil de identificar, porque ele não é conjugado e se identificar o fenômeno da natureza, você já sabe que aquele verbo ali é um verbo que indica o fenômeno da natureza. Tipo, choveu à noite, tá? Choveu, fenômeno da natureza. Nevou no inverno. Nevou, fenômeno da natureza. E eu coloquei alguns aqui, relampejou, nevou, choveu. Todos aqueles que indicam algum tipo de fenômeno da natureza, eles são chamados assim, verbos de fenômeno da natureza. Agora nós passaremos para o predicado verbal, predicado nominal e o predicado verbo nominal. E agora, depois de vermos sobre os tipos de verbo, verbo de ligação, nocional, significativo, verbo que indica fenômeno da natureza e verbo de ligação, nós vamos agora falar novamente, né, que nós já fizemos um vídeo falando sobre o predicado verbal nominal e verbo nominal, e agora nós vamos estar passando essa revisão, falando novamente a respeito deles. Então, é muito importante essa primeira parte que nós já fizemos, identificar os verbos, porque aqui no predicado verbal nominal e verbo nominal, quando aparecer o verbo de ação, ele já indica que predicado é. Quando aparecer um verbo de ligação, já indica que predicado é. Então, foi muito pertinente nós termos essa pré-explicação a respeito dos verbos, dos tipos de verbos, tá? Então, vamos lá. Eu tenho o predicado, que nós já sabemos o que é aquela informação na oração que eu falo a respeito do sujeito, não é isso? Então, o predicado é aquela parte que fica depois do sujeito, e normalmente depois do verbo ali, e que fala a respeito do sujeito.
Nós temos os predicados verbais, nominais e verbo nominal. Vamos aí identificar cada um e dando exemplo para facilitar esse entendimento. Eu tenho o predicado verbal, que, como o nome já diz, ele se refere ao verbo, porém, o verbo que indica uma ação do sujeito, tá? O predicado verbal é aquele verbo de ação que nós acabamos de ver anteriormente aqui, que é o verbo que faz uma ação, certo? Ele não tem verbo de ligação, ou seja, sem verbo de ligação, já que ele tem o verbo de ação, não tem como ter verbo de ligação e verbo de ação na mesma oração, assim, já de início. Para identificar o sujeito, eu tenho que ter ou um verbo de ligação ou um verbo de ação. Então, no verbal, não tem verbo de ligação. E não tendo verbo de ligação, eu não tenho também o que vem depois do verbo de ligação, que é uma característica, algo referente ao sujeito. E sem predicativo. Não confunda o predicativo com o predicado. O predicativo é aquela característica que eu dou para o sujeito, que pode ser, né, predicativo do sujeito ou predicativo do objeto, tá certo? Então, no verbal só vai vir verbos que indicam ação e não tem predicativo. Nós temos aqui agora o nominal, que diferente do verbal, aqui vai vir o verbo, porém o verbo de ligação, que é aquele que faz, né, a ponte entre o sujeito e a informação a respeito do sujeito, e ele vem com predicativo. Se ele faz a ponte, com certeza está aqui o verbo de ligação, eu tenho sujeito, então eu tenho que ter a ponte para um predicativo, que é a informação, qualidade, característica ou modo que eu dou para o sujeito, não é isso? E tem o verbo nominal, que é a mistura dos dois. O verbo nominal é um dos mais simples, que é, não tem verbo de ligação, por quê? Porque vem o verbo de ação primeiro, tá bom? Então, no verbo nominal vem o verbo de ação e depois vem o predicativo. Ele tem predicativo, que é a característica. Agora, nós vamos ver frase por frase para facilitar esse entendimento, certo? Vamos começar pelo predicado verbal, que ele tem aquele verbo que indica a ação e ele não tem predicativo, tá bom? Carla caiu de skate. Vamos identificar, eu tenho a Carla como sujeito, caiu como um verbo e de skate, né? Isso, complemento aí. E aí, gente, eu tenho caiu. Esse caiu aí tá fazendo uma ponte de ligação para dar alguma característica da Carla? Não, ele está passando uma informação extra, que ela caiu de skate. Mas esse verbo aqui indica uma ação que ela fez, ela caiu. Então, eu tenho aqui um verbo de ação, certo? Então, eu tenho um predicado verbal, onde o sujeito está lá praticando a ação. Isso aqui é super simples da gente aprender. Eu comi pizza. Vamos lá, eu tenho o sujeito eu, tenho o verbo comi. Esse verbo aí já está indicando. Eu fiz uma ação. Tem alguma informação a respeito de mim aqui, no caso, do eu, do sujeito? Está dizendo aqui alguma coisa a respeito do eu? Não. Então, eu tenho aqui um predicado verbal. Por quê? Porque vem o verbo indicando uma ação e não tem predicativo, ou seja, não tem informação a respeito do sujeito. E a última frase do nosso predicado verbal é: eu quero paz. Todo mundo quer paz, né, gente? Eu sei que você aí na sua casa quer paz, na sua família, para o mundo em geral, todo mundo quer paz. Então, nós queremos realmente viver essa mensagem. Mas vamos identificar aqui no texto o que ele é, se é predicado verbal, nominal ou verbo nominal. Eu, como o sujeito, eu tenho aí quero, uma ação, né? Eu quero, indicando ação, e paz, que é só o complemento, não é isso? Eu tenho o verbo indicando ação, eu tenho o sujeito. Essa palavra paz, esse substantivo, ele está falando alguma coisa a respeito do sujeito? Está falando que ele é paz? Não, ele está falando que ele quer, que ele deseja.
Então, eu tenho um predicado verbal quando eu tenho um verbo que indica a ação do sujeito, certo? Até aqui tá tudo claro, né, gente? Pega aí o caderno, anota, escreve direitinho para não ter dúvidas. Então, agora nós vamos para o predicado nominal. Enquanto o predicado verbal, ele não tem um verbo de ligação e ele não tem predicativo, ou seja, informação a respeito do sujeito, uma característica, um modo, um estado do sujeito, aqui no nosso predicado nominal nós vamos ter isso. Nós vamos ter o verbo de ligação, que vocês já sabem que eu sempre digo que é aquela ponte, né, que liga uma informação, um termo ao outro da oração. E nós vamos ter um predicativo, informação a respeito do sujeito. Rodrigo anda curioso. E aí, gente? Aí eu coloquei essa frasezinha de propósito. Por quê? Porque se você lê no enunciado, numa prova, numa avaliação, você já vai dizer assim, anda, está dizendo que é um verbo de ação. Então, já é um predicado verbal. Mas eu quero que você entenda alguns desses quesitozinhos que a gente tem que estar dando essa explicação. Esse anda é um modo que ele está. Esse anda aqui, dentro dessa oração, ele não está andando, não. Ele está, é o modo que ele está. Curioso, isso. Então, é o estado que ele está curioso, ele anda pensativo, ou seja, ele está pensando muito, ele não está andando e está pensando, ele é um estado, um modo que ele se encontra. Então, esse, apesar de ser o verbo andar, ser um verbo de ação, mas nesse contexto aqui, ele é um predicado nominal, por quê? Porque ele está fazendo a ponte entre o sujeito e o predicativo, que é a característica. Eu tenho o Rodrigo como sujeito, anda curioso, tá bem? É interessante fazer essas ressalvas. O pai está orgulhoso. Vamos lá, eu tenho o pai como sujeito. Está, que é um modo, né? Que é o verbo de ligação e a característica do sujeito, que é o pai. Quem é que está orgulhoso nessa frase? O pai. Então, eu tenho o sujeito, eu tenho o verbo de ligação e eu tenho aí um predicativo, que é a característica do sujeito. Por isso, eu tenho um predicado nominal, certo? Nós temos aí mais uma frase, né? Mariana parece ansiosa. Parece, como eu já falei, se vocês voltarem um pouquinho o vídeo, o parecer, ele é um verbo que ele encaixa lá nos verbos de ligação, certo? Então, Mariana parece ansiosa. Eu tenho Mariana como sujeito da oração. O verbo parecer, o verbo parece, que é um verbo de ligação. E ansiosa, que é o quê? O predicativo, certo? Que é a característica da Mariana. Então, quando eu tenho um sujeito, um verbo de ligação e um predicativo, falando de forma mais clara, eu falei de forma técnica, sujeito, verbo de ligação e predicativo. Quando eu tenho a pessoa que eu falo da oração, quando eu tenho um verbo fazendo a ponte, e quando eu tenho a característica, o estado ou o modo que a pessoa está, eu tenho um predicado nominal. E nós temos aqui o verbo nominal, que nada mais é do que a junção do predicado verbal e o predicado nominal. Como eu faço essa junção? Esse predicado verbo nominal, ele vem sem verbo de ligação, ou seja, vem somente um verbo de ação e vem com o predicativo. É o verbo de ação e uma característica para o sujeito depois do verbo de ligação. Vamos ver isso na frase? Maria caiu desajeitada. Eu tenho o sujeito, Maria. Eu tenho aqui um verbo de ação, que ela fez uma ação, ela caiu. E eu tenho desajeitada como um predicativo, que é uma característica relacionada a Maria, certo? Ou seja, o predicativo do sujeito, tá? Então, o verbo nominal é isso, é o sujeito, mais um verbo de ação. Olha aqui, sujeito, mais
verbo de ação, mais um predicativo. Nós temos aqui, Carla fez bolo recheado. Vamos identificar aí já o verbo. Verbo fazer, né? Fez. Carla, sujeito. Então, eu tenho sujeito, eu tenho um verbo de quê? De ligação ou de ação? Vamos ver se depois do verbo de ação tem alguma característica para Carla. Não, tem a palavra substantivo, né? O substantivo bolo, certo? Então, Carla é o sujeito, fez, indica que ela fez uma ação. Então, eu tenho sujeito, verbo de ação, e vamos ver se tem alguma característica. Ela fez um bolo recheado. Então, tem uma característica aqui, agora não característica do sujeito, mas é um predicativo do objeto, certo? Porque é o que? Esse recheado é relacionado ao bolo e não à carne, então é um predicativo do objeto. Então, eu tenho um sujeito, eu tenho um verbo de ação e eu tenho uma característica do objeto, no caso, direto aí, né? Objeto direto, porque se refere aí, precisa de um complemento aqui. Então, se refere ao bolo, que é o objeto direto. Então, fez é um verbo transitivo direto. Sujeito, verbo indicando ação e um predicativo do objeto. Vamos lá. Márcia bebeu café frio. Eu tenho Márcia como sujeito, bebeu, que é um verbo indicando uma ação, e tem o café frio, o frio aqui, ó, que é a característica que está sendo dado ao café. Então, também tem aqui um objeto indireto, porque está se referindo ao o objeto, tá? A característica, o predicativo, está se referindo ao objeto indireto. Então, eu tenho um predicativo aqui do objeto, porque está se referindo ao objeto indireto. É isso que eu quero dizer, tá? Então, vamos lá. Acho que ficou claro que o predicado, o verbo nominal, é aquele que eu tenho um verbo indicando ação, eu tenho um predicado, um predicativo do objeto, aliás, ou do sujeito, certo? Dentro de uma oração. E agora nós vamos estar colocando em prática, fazendo a atividadezinha que vai aparecer aí na sua tela. Bem, pessoal, na sua tela aí, agora você tem algumas frases para analisar e identificar se ela é predicado verbal, predicado nominal ou é predicado verbo nominal. Eu tenho a primeira frase aí que nos diz: ela chegou da festa, já era madrugada. Vamos identificar aí o verbo chegar. Depois do verbo, eu não estou vendo nenhum acréscimo de predicativo, ou seja, nenhuma característica se referindo a ela. E eu sei também que o verbo chegar indica uma ação que ela fez. Então, nós temos aí na 1 um predicado verbal. Na 2, nós temos a seguinte frase: os moradores estavam revoltados. Da mesma forma, nós vamos identificar o verbo, que é estavam, tá? Então, eu vou observar se depois desse verbo tem alguma informação sobre o sujeito ou não. Nós já vimos aí que a informação é dada ao sujeito. Nós estamos afirmando que os moradores, que é o sujeito, estavam revoltados. Então, eu tenho um sujeito, os moradores estavam como um verbo de ligação e temos revoltado como um predicativo do sujeito, ou seja, uma característica para o sujeito. Então, nós temos um predicado nominal. Na terceira frase, nos diz assim: ele encontrou os amigos no bar. Eu já olho para o verbo, já sei que esse verbo é um verbo que indica uma ação, certo? Então, é um verbo, é uma frase que tem um predicado verbal, certo? Nós temos aí a quarta: os estudantes protestaram nervosos contra a corrupção. Vamos lá observar novamente o verbo, que é protestaram. Eu tenho os estudantes como sujeito, protestaram como um verbo de ação, porque quem protesta faz uma ação, e nervosos, que é uma característica que eu estou dando aos estudantes. Então, eu tenho sujeito, um verbo indicando ação e um predicativo do sujeito, uma característica para o sujeito. Eu tenho, então, um verbo
nominal, tá? Um predicado verbo nominal. E a quinta e última, ela ficou aflita com a sua demora. Vamos lá observar e encontrar o verbo ficou, tá? Então, eu tenho ela como sujeito, ficou aflita. Ficou é um verbo de ação ou é um verbo de estado ou modo? Estado ou modo. Então, eu tenho sujeito, um verbo de estado, né, da forma que ela estava, e uma característica para ela. Então, para ela, que no caso é o sujeito. Então, eu tenho um predicado nominal. Bem, pessoal, nossa aula termina aqui, tá certo? E a gente se encontra na próxima aula. Tchau, tchau!